Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Caso você faltou sua EBD, Zacarias é antes de Malaquias. Não sei se isso te ajudou, mas Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então você abre Mateus, aí você volta um pouquinho Malaquias, aí você volta um pouquinho Zacarias. Olha que coisa maravilhosa. E é depois de Ageu. Então Ageu, Zacarias, Malaquias. Olha que coisa incrível. Irmãos, Zacarias capítulo 13, versículo de número 9. A palavra de Deus diz o seguinte: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, que nunca falte no nosso coração um santo temor de estarmos diante da Tua palavra, Pai. Não é normal o acesso que nós temos à Tua palavra. Não é normal o tanto que nós temos disponível a Tua palavra. E a pergunta que fica ao nosso coração nessa noite: por mais que a Bíblia esteja disponível, será que o nosso coração está disponível para a Bíblia? Senhor, a Tua palavra, ela é perseguida e é proibida ao redor do mundo, e nós que temos ela aqui, por vezes, não abrimos o nosso coração para ela. Mas agora, Senhor, damos uma ordem espiritual, em nome de Jesus. Todo espírito de inquietação, todo espírito de apatia, vá embora em nome de Jesus. Que as mentes sejam cativas à palavra de Deus, e que o entendimento da Sua santa palavra venha transformar vidas nessa noite, Pai. É isso que nós pedimos e já cremos nisso, porque nós já recebemos isso pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Povo de Deus, hoje nós começamos mais uma série no Legacy, e a série Refinados, ou em inglês, para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Nós somos global, Refined. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, essa série aqui, aperte seu cinto, tá? Porque vai ser pauleira. Irmãos, esse texto de Zacarias, Deus ele chama o profeta a profetizar para a nação de Israel que eles um dia sim seriam transformados e tocados por Deus, mas existe um processo até isso. E Deus colocaria a nação de Israel numa fornalha. Deus compara o seu povo como o ouro e como a prata. E sabe o que é curioso? Se a gente fosse ver o que um refinador faz, um refinador faz, ele encontra na natureza uma pedra, um metal, seja uma prata ou um ouro, e aquilo está muito corrompido, está muito sujo, tem arranhos, tem pedras que estão grudadas, e a pedra não está limpa, não está bonita. Ele pega essa pedra e leva para uma fornalha. Ele acende a fornalha e o refinador, ele fica o tempo inteiro olhando e vendo as marcas saindo daquela pedra. Ele vê a sujeira indo embora pelo fogo. E sabe o que é mais interessante? Sabe como é que um refinador sabe que a prata ou o ouro está pronto para ser tirado da fornalha? É quando o refinador ele consegue enxergar a sua própria imagem naquele metal. Ele consegue ver e enxergar o seu próprio reflexo. Irmãos, é um pouco complicado o que eu vou te dizer, mas o refinador está aqui nessa noite. E ele pega eu e você, cheio de pedras esquisitas, cheio de arranhões do passado, cheio de sujeira do pecado, cheio de frieza espiritual, e fala assim: ei, eu vou botar esse crente no fogo. Mas o fogo ele dói. E na hora que a gente está ali na fornalha, está falando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, parece que dá tudo certo para todo mundo, menos para mim. E Deus está lá falando: ele não está entendendo não, mas a minha imagem está sendo gerada no coração dele. Ele não percebe, mas a imagem de Cristo está sendo implantada no coração dele. E por isso aperte seu cinto, porque nós vamos falar sobre esse processo de refinação. E eu quero que você abra sua Bíblia agora em outro lugar. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 1.
Mais uma vez, escola bíblica dominical. Ezequiel fica depois de Lamentações, tá bom? Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Fica antes do livro de Daniel. Ezequiel, capítulo 1, verso de número 1 em diante. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos navegar em todo o livro de Ezequiel nessa noite. A palavra de Deus diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Agora eu quero que você pule comigo para o versículo 25 do capítulo 1. Versículo 25 diz: então veio uma voz de cima da abóbada, sobre as cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima, do que parecia ser a cintura dele, parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de cima parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. O título do nosso sermão, primeiro sermão dessa série, é: Deus está chamando profetas. Eu peço que você realmente abra seu coração. Esse sermão, ele basicamente tem sido gerado ao longo da minha vida. Primeiro eu preguei esse sermão para mim, então eu peço a atenção do seu coração. Irmãos, não temos como falar do ministério profético, do chamado que Deus está dando para cada um de nós aqui nessa noite, se primeiro nós não passarmos pelo entendimento do o que é ser um profeta. E para entendermos o que é um profeta, precisamos pensar sobre a figura de Cristo, porque Ele é o profeta. Cristo, Ele tem aquilo que nós chamamos de 3 ofícios, 3 maneiras que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A primeira delas é o fato que Jesus é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele representava os homens diante de Deus. Ele se apresentava a Deus como um homem, carregando os pecados do povo. E é isso que o autor aos Hebreus diz, que Cristo está hoje nos céus e Ele intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote. Também Ele é o rei, o que significa que Cristo, Ele reina nos céus e na terra. E Ele é o cabeça da igreja. E o reino de Deus avança na terra com aqueles que são os súditos do reino de Deus, que somos eu e você. Cristo reina na terra e avança a sua luz por meio do seu reino, eu e você. Mas o terceiro ofício de Cristo é o fato de que Ele é o profeta. Se um sumo sacerdote fala de que Cristo, Ele é o homem, Ele representa os homens diante de Deus, o profeta mostra que Cristo representa Deus diante dos homens. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma mensagem muito clara. Quando davam uma palavra de Deus, eles diziam: assim diz o Senhor, mostrando que quem estava ali não era um mero homem, não, era alguém que falava da parte de Deus, era uma mensagem de Deus. Esses homens mostravam predições do futuro, sinais e maravilhas que se cumpriam. Mas a palavra de Deus no Antigo Testamento, Moisés, ele
declara que um dia viria o profeta. Em Deuteronômio 18, versículo 15, Moisés diz que: ouça, povo de Israel, no futuro virá um profeta semelhante a mim. Quem não ouvir será eliminado do meio do seu povo. A partir daí, na mente judaica, no Antigo Testamento, criou-se a ideia do profeta final. O profeta que traria uma mensagem final, arrependimento ou morte. Quem crê nele não seria eliminado do meio do povo de Deus, mas quem não crer seria. E ele traria uma mensagem não de que o reino de Deus viria no futuro. Esse profeta, ele traria o reino de Deus definitivamente, de uma vez por todas. E sabe quem que é esse profeta? Pedro nos diz em Atos capítulo 3, que esse profeta é o justo, a quem os homens crucificaram, mas o Senhor ressuscitou. Ele é o representante final de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o soberano sobre a criação. Quem vê a Cristo, vê o Pai que o enviou. Ele é a exata expressão da glória de Deus e a imagem de Deus. Cristo é o representante final de Deus. E ele é identificado como esse profeta por causa dos sinais e maravilhas que ele fez. Mas é curioso, e preste muita atenção, que se nós analisarmos na Bíblia o como Jesus fez o seu ministério profético, nós veremos que tem um detalhe. Se olhássemos para o texto de Lucas, capítulo 4, Jesus ele está numa sinagoga. Ele abre um livro e ele começa a falar como que ele iria pregar. E ele diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano da liberdade do Senhor. Irmãos, sabe qual que é a verdade? A verdade que eu preciso trazer aqui para mim e para você, e eu quero dissecar isso um pouco, é que o mesmo Espírito Santo que esteve sobre Jesus está sobre você nessa noite. Ele não está numa parede do templo, ele não está num LED, ele não está numa cadeira, ele habita em nós. E a Bíblia não isenta ninguém de profetizar. Você acredita nisso? Sabe o que a Bíblia diz? Joel capítulo 2 diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Irmãos, o mesmo Espírito que esteve sobre Cristo, e Ele falou: esse Espírito está sobre mim. A partir de Atos capítulo 2, esse Espírito é derramado, e o texto não diz os pastores profetizam. O texto diz: os velhos, os novos, as filhas, os filhos terão visões. Homem, mulher, escravo, livre. Existe um chamado de Deus falando: a minha igreja precisa ser refinada no profético. A igreja dos últimos dias, essa igreja que foi refinada no profético. Paulo ali mostra para mim e para você em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, falando: olha, todos vocês poderão profetizar, um após o outro, para que aprendam. Preste muita atenção. Paulo está dizendo que todas as pessoas desse auditório aqui podem profetizar. Paulo está dizendo que todas as pessoas têm um chamado de Deus, porque Deus está chamando profetas na sua igreja. Mas ele diz: para que aprendam. Às vezes não é meio estranho para mim e para você, quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, eu tenho essa sensação, a gente fala assim: meu Deus, como que a gente está tão distante do que a igreja primitiva viveu? Parece que está faltando gente com sensibilidade profética, parece que está faltando gente com discernimento de espíritos. Mas sabe qual que é a verdade? Posso responder a sua pergunta? Não é que está faltando gente, é que é pouca gente que se submete ao processo de ser refinado para ser profeta. Porque não é gostoso o processo não, o processo é doloroso. A questão aqui é: todo mundo aqui tem um chamado para ser profeta.
Só que eu quero apresentar para você o caminho que Deus faz para refinar os seus profetas. Para isso, eu quero que você mergulhe comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta que é escrito durante o período do exílio babilônico. Houveram 3 deportações, 3 exílios que levaram o povo de Israel para a terra dos caldeus, para a Babilônia. O primeiro deles aconteceu e pessoas que eram da mais alta classe, os nobres, os ricos, eles foram levados para a Babilônia. Aqui Ezequiel é levado na segunda deportação, mas Jerusalém não tinha sido destruída. Era apenas uma deportação, um exílio parcial, com pessoas estratégicas da nação. Mas viria, e é isso que Ezequiel profetiza o livro inteiro, a terceira e última deportação, aonde o povo seria completamente levado de Jerusalém para a terra dos caldeus. E Jerusalém, o templo e tudo aquilo que eles tanto amavam seria destruído. Ezequiel, ele está num momento muito ímpar da história. Ele está nesse momento no rio Quebar, um rio da terra da Babilônia, entre os exilados, e ele não consegue ver esperança a primeiro momento. Mas os céus se abrem e Deus chama esse homem. Com isso em mente, eu quero começar a expor esse texto com você. Eu quero que você releia comigo versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Primeiro ponto: Deus nos tira do lugar confortável para nos colocar no lugar de unção. Ezequiel, ele chega nessa terra, mas deixa eu contar a história desse cara para você. O texto diz que ele é chamado no 30º ano, e ele era filho de sacerdote. Os sacerdotes, eles vinham de uma família sacerdotal, tanto que Ezequiel é filho de Buzi, um ex-sacerdote. E desde criança, a criança era preparada teologicamente, preparada no templo para ser um sacerdote. E a lei de Moisés estabelecia que um sacerdote começava aos 30 anos. Ezequiel está na idade que ele devia estar no templo, assumindo o ministério de sacerdote. Mas sabe o que está acontecendo? Ele está numa terra que não tem um templo de Deus. Ele está num momento em que não existem mais sacerdotes de Deus. Mas Deus escolhe esse cara, mesmo atrapalhando toda a vida dele. É tipo aqueles memes que aparecem assim, às vezes, você rolando o Instagram, aparece assim, ó: eu decido casar, aí aparece as 7 trombetas do Apocalipse, aí começa a cair tudo. Bem na hora que a gente quer fazer um negócio, o mundo acaba. Está acontecendo com Ezequiel, é mais ou menos alguém que é um futuro herdeiro de uma empresa. No dia que assume a empresa, Deus fala assim: então, eu vou te enviar para um lugar que você não sabe nem a língua, isso aí não vai ficar para você não. Ezequiel estudou a vida inteira, foi preparado para ser sacerdote, e ele chega numa terra desconhecida. E sabe o que ele vê? Ele vê nessa terra um homem. Esse homem, ele era com um aspecto de um metal reluzente. Esse homem é Cristo. Cristo chama Ezequiel nesse texto. E é muito curioso, porque deixa eu fazer esse paralelo aqui para você. Esse fogo que Cristo mostra nos seus pés, que queima, isso se refere, sem dúvida alguma, aos sofrimentos que Cristo passou. Porque Cristo, de acordo com o autor aos Hebreus, foi aperfeiçoado no sofrimento. Não que ele não seja perfeito, mas ele teve que passar pelas tentações para poder chegar ao lugar de exaltação. Mas aí vem esse homem que parece um metal sendo forjado, um metal que está no fogo, que representa os sofrimentos do próprio Cristo. E ele vira e fala assim: quero falar com você, filho do homem. Jesus estava mostrando
que Ezequiel, um profeta dele, era uma tipologia do próprio Cristo. E assim como Cristo, ele sofreu e teve que ser colocado numa fornalha, Ezequiel, como uma tipologia de Cristo, seria jogado na fornalha para ser aperfeiçoado como profeta de Cristo. Irmão, deixa eu te falar, Deus está te tirando do lugar confortável. Sabe por quê? Deixa eu dizer o que Deus está mandando eu dizer. Tem gente aqui que está acordando de manhã e está achando que é insônia. E sabe o que Deus manda dizer? É Deus te acordando de manhã para você voltar a orar. Deus está tirando você do confortável. Deus tira profetas do lugar confortável. Deus está tirando gente da terra deles e deixando tudo para vir fazer o carisma aqui. Deus está tirando pessoas do confortável. Saia do confortável. Ah, irmão, não sei você não, mas você está achando mesmo que esse sentimento toda hora que vem na sua cabeça, jejuar, não sei, não vou, para de teimar com o Espírito Santo. É Deus falando assim: sai dessa vida espiritual confortável. É no lugar desconfortável que eu tenho unção para você. É nesse lugar que os céus se abrem e a mão do Senhor escolhe Ezequiel. A mão de Deus aqui vindo era um sinal da unção de Deus. Mais uma vez, um paralelo entre Ezequiel e Cristo. Cristo, aos 30 anos, disse: porque o Espírito do Senhor me ungiu. Aos 30 anos, Ezequiel recebe a mão do Senhor ali, mostrando que o Espírito de Deus agora estava sobre ele. Irmão, Deus não te chamou para o lugar de conforto. Deus chamou profetas para o lugar de confronto. E aí, sabe qual que é o pior? A gente fica o resto da vida inteiro falando: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, mas a gente não tem coragem de vencer uma timidezinha nossa para poder ver a manifestação de Deus. Eu vou trazer o meu exemplo aqui, porque eu preciso falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Durante muito tempo, eu sempre me identifiquei com alguém que só gostava de expor um texto bíblico. E a minha noiva me conhece. Eu antes era meio gelado assim, eu não fluía muito nas coisas do Espírito Santo. Mas, irmão, a verdade é que, não sei se você tem acompanhado os cultos Legacy, mas você está vendo o que Deus está fazendo nos cultos aqui? Deus tem feito um mover sobrenatural nesse lugar. Do ano passado para cá, Deus ele tem me confrontado demais, falando que é para eu sair das minhas 4 linhas da maneira que eu conduzo o culto. É para eu dar liberdade para o Espírito Santo. Irmão, não é confortável você vir aqui, ajoelhar e falar: Deus vai falar alguma coisa. Mas deixa eu te falar, Deus fala da mesma maneira. Sai da zona de conforto. Deus fala com profetas que estão no lugar de confronto. Da glória a Jesus. E aí a gente está achando que a vida com Deus, a maneira que Deus vai usar a gente, é a maneira fácil. Ah não, eu vou ficar aqui, a maneira que eu estou me programando, estou me planejando. Irmão, todo dia eu atendo um doido por Jesus, que vem e fala assim: pastor, eu estava no último período da faculdade, Espírito Santo virou para mim e falou assim: tranca esse trem agora, você vai fazer carisma. Irmão, e se eu te falar que eu estou vendo que Deus está movendo as peças uma por uma? Ele está tirando a igreja dele do confortável um a um. Ele está falando assim: ei, abandona aquela loja lá, porque a partir de agora você vai viver do sustento que eu tenho para você. Ei, abandona esse negócio aqui, porque eu vou te sustentar. Deus está tirando eu e você do confortável. Mas quando o homem não está confortável, o Espírito Santo fica confortável para descer com a unção dele. Eu te encorajo a sair do lugar confortável num culto. Sabe o que é confortável no culto? A gente está aqui adorando, olhando para o LED, olhando para o nada. Irmão, sabe o que é difícil? Você fechar o olho e você rasgar o verbo com Deus e não está nem aí porque que o outro vai falar. É por isso que às vezes a mão do Senhor está chamando umas pessoas bem esquisitas. Sabe por quê? É os esquisitos que estão no lugar desconfortável que Deus está escolhendo. É por isso que só tem pastor doido nessa igreja. É por isso que só tem profeta maluco, com problema de cabeça. Você quer se juntar? Tem um Deus falando assim: ei, eu vou te tirar da zona de conforto, mas não tem lugar mais confortável do que no centro da minha vontade.
Mas eu quero ler com você, capítulo 2, versículo 3 em diante. O texto diz assim, me acompanhe. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo. Ainda que os cerquem espinheiros com espinheiros, e você viva entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora sejam uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são uma nação rebelde. Capítulo 3, versículo 7. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e obstinado quanto eles. Tornarei a sua testa com a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Segundo ponto, Deus permite a rejeição, mas torna o profeta inabalável. Deus chama Ezequiel e ele antecipa como vai ser a missão. Ele diz assim: Ezequiel, essa é uma casa rebelde. Esse povo que antes era chamado de casa de Deus, agora Deus diz que são uma casa rebelde, ou uma tradução literal do hebraico aqui, uma casa de rebeldia. Era uma casa que gostava de se rebeliar contra Deus. É uma nação rebelde. Eles, por insistirem no pecado, insistirem na idolatria, insistirem na apostasia, Deus os entregou ao exílio. E Deus está falando: Ezequiel, deixa eu te falar, esse povo, sabe o que eles vão fazer com você? Eles não vão te ouvir. Você vai ser rejeitado, Ezequiel. Você vai perder sua reputação. As pessoas não vão achar você fofinho, bonitinho, não vão falar: uau, que profeta legal, deixa eu seguir ele no Instagram e ele ter 1 quadrilhão de seguidor. Não, você vai ser rejeitado, Ezequiel. E Deus diz: olha, embora você viva entre os espinheiros e os escorpiões, saiba que eu vou estar com você. A referência aqui desses espinheiros e escorpiões eram as palavras das pessoas que rejeitariam o profeta e iriam tentar machucar a mente do profeta. Mas Deus diz algo: olha, são uma nação obstinada, são uma nação rebelde, eles estão endurecidos, a testa deles está dura. Mas Ezequiel, eu vou te fazer ser mais duro e mais obstinado do que eles. Se a testa deles é dura, eu vou fazer a sua testa ser mais dura do que a pederneira. O material mais duro que se tinha na região de Israel era a pederneira. Mas só tinha um que era extremamente raro e que era mais duro, mais denso, mais pesado do que a pederneira, que seria o diamante. O que Deus está dizendo é: Ezequiel, esse povo que você vai profetizar, eles estão com a testa endurecida para te ouvir. Eles estão endurecidos como a pederneira para o mal, mas eu vou te tornar endurecido como o diamante para o bem. Se eles são extremamente duros, rebeldes em fazer o mal, eu vou te fazer uma pessoa tão chata, Ezequiel. Você não vai estar nem aí para a sua reputação. Você vai apontar o dedo, você vai dizer o que está de errado, você vai confrontar, você vai ser mais duro, inabalável do que eles. Porque eu, o Deus que estou te enviando, é o Deus que vai proteger a sua mente. A perca da sua reputação não vai fazer nada em quem tem um profeta de Deus, não. Não, deixa eu te falar, ser boca de Deus não é popular. Não é.
Você ter que virar para alguém no meio de um culto, e depois de ter muita certeza, discernido, falar: olha, Senhor, deixa eu te perguntar, a palavra motivação para você faz sentido? Deus está te falando sobre isso? Você vê a pessoa travar, congelar, a pessoa responder sim, e aí você tem que confrontar, e isso não é fácil não. Você provavelmente perdeu uma pessoa que vai gostar de você, sabia? Mas deixa eu te dizer, não tenha medo da perca da sua reputação. Sabe por quê? O mesmo Deus que te manda profetizar, Ele faz com que você considere a sua reputação ser uma perda. Você não está nem aí para a opinião dos outros. Você só importa em agradar aquele que te chamou. Deus está chamando pessoas para serem obstinadas em fazerem o bem. A questão é que o tempo inteiro, irmão, a nossa luta e a luta de muita gente para tentar ser boca de Deus é porque eles querem justamente o contrário. Eles querem que as pessoas os amem. Não é fácil. Não é fácil você vir e profetizar e você saber que vai ter gente que vai julgar. Não é fácil você conseguir dizer: olha, assim diz o Senhor, e você tem certeza daquilo que você viu. Mas outros podem pensar o que quiser. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus está levantando profetas. E sabe como é que Deus vai te levantar? O dia que você parar de se importar para a opinião do outro. É nesse dia que Deus vai te levantar. É no dia que você falar assim: Deus, eu nem quero mais fazer isso. Eu não me importo com a opinião dos outros. Aí Deus fala assim: achei um profeta que eu tornei a mente dele dura como diamante. Deus está fazendo com que pessoas, elas sejam chatas. Sabe onde? Tem crente aqui que está sendo chato em confrontar o que está de errado naquela pessoa do trabalho que diz que é crente, mas não vive nada da Bíblia. Meu irmão, seja profeta de Deus. Deus está mandando falar, pode achar o que for, é palavra de Deus. Solta essa boca aí e seja a boca do Espírito Santo. Mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim na reunião de família? Eu chego lá e falo assim: gente, Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que não há nenhum justo sequer. Você pode fazer o dia de cinza que for, você pode viver um ano de cinza, isso não te salva. Sabe o que te salva? Arrependimento e fé. É isso que te salva. Ser boca de Deus não é confortável, mas é nesse lugar de não se importar que Deus muda a sua mente. Deus está transformando mentes. Deus está fazendo com que pessoas considerem a sua reputação como esterco, para considerarem a palavra de Deus como tudo. As pessoas podem se obstinar, mas Deus, Ele é mestre em fazer com que aqueles que o seguem, eles sejam mas tão fora dessa terra. Eles não conseguem ver a reputação como algo que todo mundo acha importante. Eles não conseguem olhar para isso e achar que isso é o sentido da vida deles. Eles não conseguem. Chega de buscar reputação. Mas eu quero ir com você, e nesse ponto eu quero me estender um pouco mais. No capítulo 4, versículo 4 até o versículo 5. Aqui eu quero partir para ensinar a igreja de Deus sobre como agir no profético de fato, na prática. Quero mostrar sobre como nós temos um padrão que se segue na Bíblia, que pode nos ensinar como Deus refina a voz do Espírito Santo no nosso coração. Ezequiel capítulo 4, versículo 4 até o versículo 5, diz assim: deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o seu lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias, você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terceiro ponto: Deus faz o profeta sentir antes de falar. Deus chama Ezequiel e ele termina o chamado no capítulo 4.
Mas antes de Ezequiel soltar a primeira profecia para a nação de Israel no exílio babilônico, Deus faz um ato com Ezequiel. Ele diz assim: Ezequiel, você sabe muito bem que os pecados desse povo são numerosos. Sabe o que você vai fazer? Você vai sentir esses pecados. Esses pecados que espiritualmente esse povo carrega, eu quero que você sinta ele na sua pele. Você vai se deitar durante um número de dias, vai sentir isso. Depois você vai se deitar do seu outro lado, eu vou te amarrar. E o texto é meio pavoroso. Deus faz Ezequiel sentir no corpo físico aquilo que era a realidade espiritual do povo que Ezequiel ia profetizar. E sabe, a verdade é que aquilo que Deus fez com Ezequiel é um padrão que se repete na Bíblia inteira. Deus, ele se comunica com seus profetas de Gênesis a Apocalipse com sensações em seus corpos. Não estou dizendo sobre qualquer sentimento. Estou dizendo que existe um lugar onde o Espírito Santo nos dá sensações, e nós temos que nos refinar e entender quando é a voz do Espírito Santo e quando é a voz da nossa cabeça. Deixa eu te mostrar esse padrão ao longo de toda a Bíblia. Em Jeremias ele está no fundo de um poço, e ele queria parar de profetizar, mas nesse momento acende um fogo cerrado em seu peito, em que dava vontade a ele de voltar a profetizar. Aquele fogo, que era o fogo que Deus queria trazer sobre a nação, um fogo de juízo. Deus acende isso no coração de Jeremias, ao ponto que ele sente, para poder ter forças para profetizar. Daniel, quando ele tem as visões sobre o fim dos tempos, ele não fica bem, ele começa a adoecer, ele fica pasmo, ele fica aterrorizado. É um sentimento que o Espírito Santo nos manda ter, para termos temor quanto ao dia do Senhor. O Espírito Santo compartilha com Daniel o sentimento que Deus queria que o seu povo tivesse. Neemias, ele sente tristeza pelo estado de Jerusalém, e nós vemos que por causa dessa tristeza, tudo que ele viveu na história para poder reconstruir os muros, foi decorrente dessa única tristeza. Não é normal um homem sentir essa tristeza. Foi uma tristeza que Deus colocou no coração desse homem, que o levou a agir em cima daquilo que Deus queria fazer. Se olharmos para o Novo Testamento, quando Isabel encontra Maria, João Batista se move no ventre de Isabel, e ele é cheio do Espírito Santo, ao ponto que ele começa a mexer. Se nós olharmos para o Evangelho de Marcos, quando Jesus está no meio daquela multidão, ele não ouve uma voz dizendo que saiu o poder dele, mas ele sente que dele saiu o poder. Ele sentiu, o Espírito Santo compartilhou com ele: olha, saiu alguma coisa de você. Ele não ouviu uma voz, não teve uma visão, ele teve uma sensação. Em Atos 16, Paulo, ele é impedido de pregar na Ásia, e o texto não diz que houve um anjo, uma voz, uma visão, mas que o Espírito de Cristo o impediu. Ele queria ir, mas ele não tinha paz em ir. Paulo, em Romanos capítulo 9, ele vai falar sobre a queda de Israel. E antes de continuar a profecia sobre a queda de Israel, ele sente agonia e dor nele, que era a dor que o próprio Deus sentia, relacionado à queda, à rejeição do povo de Israel. Em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo, ele chega na cidade para poder pregar, e embora ele diga assim, o texto é muito bom, em 2 Coríntios 2, versículo 12, diz que Paulo chegou na cidade e foi Deus que abriu a porta, mas Paulo não teve sossego, não teve paz, porque não encontrou a Tito e foi embora. Isso mostra, sabe o quê? Que o profeta, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele vê até portas que Deus abre, mas o Espírito Santo fala: ei, não é toda porta que Deus abre que é para você entrar, não. O Espírito Santo se comunica com os seus profetas. Jesus, ele passa por uma tristeza mortal no jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani em hebraico, Get Shemanim, significa lugar de prensar oliveiras. Deixa eu te mostrar isso daqui. Jesus está lá orando, e ele começa a suar sangue, saem deles gotas de sangue. Sabe por quê? Porque Jesus estava sentindo ali, pelo Espírito Santo, o peso dos pecados de toda a humanidade. E como a oliveira, que é espremida e ela solta gotas de azeite, Jesus estava ali sendo prensado no Getsêmani, espiritualmente, saíam deles gotas de sangue.
O azeite é aquilo que curava no passado. O sangue de Cristo é aquilo que nos cura. O Espírito faz Cristo sentir aquilo que espiritualmente Ele haveria de consumar. A profecia da salvação do povo de Deus dos seus pecados. Se olharmos em Romanos 8, Paulo diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é crente? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Você tem? Mas algum dia Deus apareceu para você e falou que você é salvo? Algum dia você teve uma visão que diz assim: olha, agora você é salvo, viu filho? Está aqui anotado na lista de presença do céu e você não está de fora. Sabe como é que a gente sabe? Porque a gente sabe. Porque tem uma voz que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala com você e você é filho de Deus. Essa mesma voz que nos dá profecias acerca do tempo presente. Se olharmos, por exemplo, aqui a última referência, eu precisava pegar esse padrão, ficou tão bonitinho. Se a gente olhar para Atos capítulo 5, Pedro, ele não vê uma voz, ele não vê nada, mas ele percebe a intenção de Ananias e de Safira. Irmão, deixa eu te falar, a voz de Deus, nós precisamos ao mesmo tempo entender que é algo sobrenatural, mas nós precisamos desmistificar o processo para que sejamos refinados e entender qual é a voz do Espírito Santo, essa voz interior. Você pode estar pensando: como é que eu vou saber que é a voz da minha cabeça falando vai naquela pessoa e fala, ou se é Deus? Pois bem, é isso que Paulo fala em 1 Coríntios: todos podem profetizar, cada um de uma vez, para que aprendam. Existe um processo de eu e você sabermos aprender, refinar, entender qual é essa voz do Espírito Santo. Deixa eu ilustrar isso daqui para você. Irmãos, eu me lembro da primeira vez que eu comecei a ser cheio do Espírito Santo. Eu estava aleluiado, eu falei: meu Deus, eu vou sair entregando o mistério de Deus, vou rodar igual o Saulo Matos. Eu entrei num culto e estava sendo pregado sobre o texto de Mateus capítulo 5, sobre a preocupação das riquezas. Eu comecei a orar, estava orando, estava aleluiado. Eu falei: ô Senhor, me manda dar uma palavra para alguém aqui. Eu fui orando, Senhor, que dia maravilhoso. Do nada eu tive uma impressão dentro de mim. Eu tive um desespero quando eu olhei para uma pessoa. Eu olhei para aquela pessoa, eu fiquei desesperado. Eu não sabia o porquê. Aí eu comecei a refinar. Eu falei: Deus, isso é o Senhor ou é a minha cabeça? Eu estou ficando doido ou é Deus? Aí, irmão, sabe o que eu fiz e que você tem que fazer? Eu fui checar para ver se era. Fui na pessoa, acabou o sermão, falei: oi, fulano de tal, tudo bem? Aí a pessoa abriu um sorriso assim: tudo bem. Sorriso amarelo, parecendo que, meu Deus do céu. Aí eu já fiquei assim: meu Deus, tem mistério. Como diria o crente pentecostal, ali tem mistério, tem suspeita profética. Fui conversando com a pessoa. Falei: cara, tá tudo bem mesmo? A pessoa falou: não, eu estou preocupado na minha área financeira. Eu falei: posso orar por você? Pode. Eu só abri a minha boca e falei assim: Senhor, é mentira, ele não está preocupado na área financeira dele, ele está preocupado na vida ministerial dele. Eu peço que o Senhor... A pessoa caiu, começou a chorar. Aí depois eu descobri: é só eu aprender na prática, eu testar, como Paulo está dizendo, para a gente aprender a profetizar, que eu vou descobrir se é Deus ou não. Irmão, existe um processo para a gente aprender isso. Eu me lembro, final do ano passado, eu estava pregando aqui, e eu estava na série Estações, estava pregando sobre o encontro de Deus com Moisés na sarça ardente. Eu falei algo aqui, eu sei que talvez você nem lembre disso, mas se você lembra, eu lembro que eu disse, e foi uma impressão que Deus me deu no púlpito. Eu estou gerando isso há muito tempo. Deus me disse assim: olha, Deus vai fazer um avivamento no Legacy. Deus vai fazer um avivamento. Irmão, se você está nos últimos cultos, você está vendo o que está acontecendo. Eu peguei o microfone aqui, eu falei algo que talvez o outro percebido aos olhos de todo mundo, mas eu já tinha discernido na hora que era a voz do Espírito Santo. Eu falei: Lagoinha, se prepare, Deus vai trazer uma nova estação de fogo da presença do Espírito Santo aqui nesse culto. Irmão, a gente está começando a viver isso, e é só o começo. O que eu estou tentando te mostrar? É que dessa minha primeira experiência para essa segunda, eu fui refinado. Eu aprendi qual que é a voz do Senhor. Irmão, deixa eu te falar.
o Espírito Santo vai começar a falar coisas com você a partir dessa noite. Ele vai começar a virar e falar: ei, olha para essa pessoa do lado. E você vai ter um pânico ao pensar na família dessa pessoa. Você vai ficar assim: meu Deus do céu, mas sou eu, é minha cabeça. Sabe o que você faz? Faz o processo de checar. Vai lá e fala: oi, fulano de tal, tá bem? A pessoa vai virar: tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória vai ter sabor de mel, irmão. Você fala: meu Deus, essa pessoa não está bem. Você fala: e a família, como é que está ela? Sangue e fogo de Abraão. Você fala: aí é Deus falando. Deixa eu orar por você. Você ora, Deus entrega o mistério. Não, deixa eu te falar, é sobrenatural que o Espírito Santo nos dá? Sim, mas nós precisamos entender que existe um processo, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, Deus nos dá a profecia. A maneira de entregarmos e revelarmos, isso é por nossa conta. Deixa eu te dizer, irmão, a partir de hoje, você vai ser boca de Jesus. Você vai falar no nome dele, e pessoas vão ser curadas, pessoas vão levantar das cadeiras de rodas. Deus vai falar: ei, toca na ferida do abuso dela. Ei, toca ali naquela dor, fala que ela está passando isso. E Deus está levantando uma igreja dos últimos dias, que é profética. Quero ir com vocês para o nosso quarto e último ponto. Capítulo 24 do livro de Ezequiel, versículo 15. Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. Irmão, estou sentindo uma autoridade de Deus nesse lugar. Estou sentindo um poder de Deus aqui, que só Jesus na causa, meu Deus do céu. Capítulo 24, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades, e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia, um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora, sua boca será aberta. Você falará com ele e não ficará calado. E assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quarto e último ponto: os profetas profetizam a partir de suas feridas. Deus diz num dia para Ezequiel: Ezequiel, sabe o prazer dos seus olhos? É a sua mulher. Eu vou fazer você sofrer. É a única coisa que te dá prazer nessa terra, e eu vou matar ela de hoje para amanhã. E é exatamente o que acontece.
E Deus dá uma ordem: Ezequiel, não lamente, nem pranteie, nem coma a comida dos mortos, mantenha o turbante apertado. Todas essas práticas, elas eram práticas judaicas para poder lamentar a morte de um ente querido. Deus está falando assim: Ezequiel, eu te proíbo de sofrer pela morte da sua esposa. Isso parece um Deus muito severo. Mas aí o povo vê isso e fala: Ezequiel, por que você não está lamentando? Sua mulher morreu. E nesse momento vem a palavra do Senhor. Ezequiel profetiza: olha, assim como aconteceu comigo, a minha mulher morreu, o único prazer que eu tinha, o único prazer que vocês têm, Jerusalém será destruída na 3ª deportação. Vocês não vão prantear nem chorar as pessoas de lá. Vai acontecer a mesma coisa, e eu sou um sinal para vocês. E isso acontece no capítulo 33 de Ezequiel. Uma pessoa vem dar a notícia dessa 3ª e última deportação. Irmãos, deixa eu te dizer, sabe como é que Deus levanta profetas? Na árdua escola do sofrimento. Eu me lembro de uma vez, eu já contei isso aqui, mas eu preciso ilustrar esse ponto. Eu estava aqui no final de um culto e eu fui pedir um Uber. Estava num culto assim, sabe aquele culto que você sai com o coração queimando? Eu pedi um Uber e o Uber não aproximava, ele estava umas 3, 4 quadras lá para longe. E eu querendo cancelar, mas o aplicativo não deixava cancelar. O zelador da igreja estava quase me varrendo para fora, porque eu estava aqui esperando. E eu falei: olha, eu vou andando, né? Fui andando, entrei no Uber. Na hora que eu entrei no Uber, eu vi a cara daquele motorista. Algo perturbou no meu espírito. É como se eu entendesse algo que aquele cara estava vivendo. Comecei a conversar com ele. Ele falou: olha, cara, eu não sei explicar, mas eu sinto muita liberdade com você. Eu posso contar o que está acontecendo? Ele falou: pode. Cara, eu estou em depressão, meu casamento está acabando, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu peguei, orei com ele aceitou Jesus, amém. Irmãos, passaram alguns meses, estou aqui no meio de um culto fé. Esse cara vem à frente, ele pega o microfone e ele pede para me chamar. Eu já estava lá na rua, vim correndo, não entendi o que era. E ele colocou na minha frente os 2 filhos dele e falou assim: olha, naquele dia eu estava indo me matar, meu suicídio estava planejado. E eu tentava cancelar a sua corrida, mas o aplicativo do Uber travou, eu não conseguia cancelar a sua corrida. E hoje os meus 2 filhos estão terminando o ano deles com o pai vivo, porque você escolheu falar de Jesus para mim. Irmão, eu preciso te falar a verdade. Sabe por que eu me perturbei? Porque eu sou uma pessoa que está aqui em cima e eu sei o que é planejar o próprio suicídio. Eu sei o que aquele homem viveu. Eu sei o que era aquilo. E por isso Deus me usou para resgatar aquela vida. Deixa eu te dizer, sabe por que você tem essa dor? É porque dessa dor sairá poder para curar outras pessoas. Você possui um grande chamado? Então se prepare para grandes dores. O início da sua dor é o início do seu ministério. Deus treina seus profetas na escola do sofrimento. Eu tenho um amigo meu, Ralph, não está aqui hoje, mas quem aqui já é de casa já sabe, o Ralph, ele perdeu 2 filhos. E ano passado foi um ano muito complicado, mas esses dias, ele já tem a filhinha dele agora, glória a Deus, a Manuzinha, mas ele virou para mim e falou assim: Davi, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Eu falei: o que foi, Ralph? Ele falou assim: Davi, eu entro nos cultos e o Espírito Santo me direciona e eu começo a orar por mulheres que eram estéreis. E essas mulheres agora estão me falando que estão grávidas. E elas realmente eram estéreis. A dor dele, que ele tinha de não conseguir ter filhos, é onde Deus está usando ele para poder curar pessoas que não conseguem ter. Eu não sei se você está entendendo isso daqui comigo, mas sabe por que você não entende o seu sofrimento? É porque do seu sofrimento Cristo vai curar outras pessoas. É porque essa dor, embora seja uma ferida na sua alma, será motivo de cura na vida de outros. Se coloque de pé no seu lugar. Eu termino mostrando aquilo que João vê na ilha de Patmos. Deus diz: João, você vai profetizar a povos, tribos, línguas e nações. E ele dá um rolo para João comer. Esse rolo
Na boca ele era doce como mel, mas no ventre era amargo. Ser profeta e subir aqui no púlpito é doce na boca, mas no dia a dia, no ventre, irmão, é amargo, é difícil. Mas Deus está trazendo consolo para as suas dores, de que não é em vão, o Senhor está aqui.